Olá, está começando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria, onde mais uma vez a gente vai trazer para vocês assuntos, extremamente importantes para a nossa saúde e qualidade de vida. E hoje a gente vai conversar com a psicóloga Liege Tesses para falar de um assunto que eu tenho certeza que vocês estão passando por isso, muitos de vocês que estão em casa nos assistindo. Isso porque, segundo os dados mais recentes da Organização Mundial da Saúde, 9,3% dos brasileiros, o que dá cerca de 19,4 milhões de pessoas, sofrem com algum transtorno de ansiedade. Pois é, e o que faz com que o Brasil ocupe o primeiro lugar na lista de países mais ansiosos do mundo. E é por isso que a gente recebe aqui no nosso programa Saúde e Qualidade de Vida a psicóloga Liege Tesses. Liege, primeiramente, obrigada por ter vindo ao nosso programa para a gente falar desse assunto tão importante, principalmente nesse momento que a gente vem vivendo, da pandemia da Covid-19, onde muita gente ainda está em casa, onde o convívio social não é possível, onde a gente está repletos de restrições e muita gente acaba, ainda mais nesse período, tendo aquela questão da ansiedade. Então, muito obrigada, Liege, por ter vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o convite, a TV, a oportunidade de estar aqui e poder conversar sobre esse assunto, a ansiedade, que é o que está cometendo grande parte, se não dizer praticamente todo mundo. Verdade. Dessa situação, esse momento muito ansiogênico que a gente está vivendo, de mudanças, de pouca perspectiva do que está por vir, o que gera um medo, Pois é, e esse medo, Liege, é o que pode trazer, até para a gente começar a nossa conversa, o que tu pode dizer para a gente, o que é a ansiedade? Como é que a pessoa sabe que está passando por um transtorno de ansiedade? A ansiedade consiste justamente da questão do imprevisível, de tu não saber o que vai vir pela frente, É um medo gerado pelo que tu não, a falta de previsão dos acontecimentos futuros, que é o que ocorreu agora, o isolamento, a questão dos empregos, a questão de próprio, como é que pode, o isolamento social, que ao meu ver até não é tão social, é mais físico, Porque tu ainda permite, hoje em dia a tecnologia permite que tu mantenha contatos com a família, com os amigos, a educação, a escola, que em outros momentos históricos já foram vivenciados, não havia essa possibilidade. Mas a própria palavra isolamento traz essa ansiedade, esse medo de estar confinado em algum local. Então, a ansiedade justamente vem à frente a esses acontecimentos hoje. É a falta de uma perspectiva do que há por vir, de como vai, porque em um âmbito geral, não há uma previsão econômica, não há uma previsão da saúde, não, é algo que é atípico, que não houve nada aqui no Brasil parecido para a gente ter um modelo de conduta ou do que vai vir a acontecer. Então, justamente a ansiedade é esse medo do que há por vir. E é por isso que esse número, como a gente trouxe agora no início, de praticamente 19,4 milhões de brasileiros sofrem por isso, é porque realmente as pessoas, o mundo, Liege, tu acredita que ele anda mais ansioso ultimamente? Sim, é frente justamente à modernização. A forma como a gente tem encarado o nosso cotidiano, que já mudou também de certa forma e porque vai ser uma questão do antes do Covid e o pós do Covid. Então a gente anteriormente já tinha uma vida muito dinâmica, ansiogênica, na questão de a gente não tinha um momento para nós, a gente não encarava nossos gostos, nossos desejos, a gente vivia para uma sociedade econômica que a gente tinha que atender aquela exigência, cultural de vestimentas, de produtos, celular, computador. Então tem que trabalhar, você tem que provar que tu é top profissionalmente, tu tem que provar que tu é bonita, é cabelo, é maquiagem. Então a gente vivia muito aquém ao que de repente nesse momento parou, congelou. Aí tu se vê em casa parado, sem toda essa dinâmica que tu vivenciava, E aí, de repente, tu fica sem uma perspectiva do que virá. Aí tu acaba tendo uma introspecção, Então, essa falta de expectativa, essa falta de realmente não saber o que pode acontecer, o que vai vir,
faz com que as pessoas se tornem mais ansiosas e aí acabam tendo, por exemplo, eu não sei como é, mas transtorno de ansiedade, crises de ansiedade? Sim, o transtorno geralmente é mais patológico. Tá. A questão da doença patológica, que existe um acompanhamento mais específico. A ansiedade, sim, está cometendo em geral, tanto os adultos quanto as crianças. Então, a ansiedade, ela pode atingir crianças também, aliás? Sim, crianças e adultos. Só que a forma de manifestação é diferente. Tá. O adulto, quando fica ansioso, ele tende a ter algumas sensações físicas, né, psicológicas, emocionais. Como, por exemplo? A física, cefaleia, sudorese, taquicardia, tonturas, alguns acabam manifestando coceiras, né, somatizações. A psicológica é o choro, nervosismo. E a criança em si, como não sabe como mensurar, como lidar com esses sentimentos, ela geralmente manifesta com irritabilidade. Aquela criança que tu diz, mas essa criança não tem jeito. Muito irritada, muito... Geralmente é uma criança que já está mais revoltada, mais irritada, porque ela não sabe lidar com esse sentimento, né, com essas emoções. E, Liege, como é que as pessoas, a gente, eu me incluo nisso tudo também, a gente consegue observar os nossos primeiros sintomas desse que tu trouxe para a gente poder dizer, não, olha só, isso pode ser, não é normal, pode ser uma crise de ansiedade, eu posso estar sofrendo com alguma coisa. Como é que a gente percebe esses primeiros sintomas? O que eu posso dizer é que a ansiedade é normal nossa, do nosso cotidiano. Sempre que a gente está frente a alguma situação, algum momento que muda a nossa rotina, que não nos traz um conhecimento, uma perspectiva do que há por vir, a gente tem momentos de ansiedade. A questão é que ela se torna prejudicial quando ela causa esses efeitos, né, que nos prejudicam o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Aí, quando nos prejudica o momento de sair para o trabalho, a gente começa a ter um ataque cardíaco, a sudorese, um medo do sair, o medo de ficar doente em excesso, porque o medo geralmente é saudável numa questão de proteção, no momento em que ele até um certo ponto, né? Exato, no momento que ele prejudica o teu cotidiano, o teu andamento, já é uma questão que começa a se tornar patológica. Então, no momento que tu sentir que isso está vindo a te prejudicar nos estudos, nos teus relacionamentos, no teu trabalho, é um sinal de alerta. Aí tu precisa procurar um auxílio. Algumas situações há necessidade de medicamentos. Tá. Mas o medicamento é mais uma questão do sintoma. Depende do sintoma, tu diz? Ele vai atender, vai auxiliar o sintoma, mas tu precisa ter um acompanhamento psicoterápico com um terapeuta. Tá. Para justamente tratar, localizar e identificar a causa do que está dando esse gatilho, né, dessa ansiedade. Hoje, por exemplo, agora nesse período que a gente está vivendo, aliás, tu recebeu mais pessoas nos teus atendimentos com esse processo de ansiedade? Sim, a grande maioria procura em função da ansiedade, de não conseguir sair de casa, fazer ligações. O sono, tem também problema com sono, não consegue dormir direito? Não conseguir dormir, ter pesadelos. Dores no corpo também? Dores no corpo, de a gente ir ao médico. E não conseguir? E não há nada, é uma somatização, nada físico. Aí o que é indicado para este momento, essa situação, né, é tu compreender, entender o momento, que é muito importante a informação correta. Certo. Procurar meios confiáveis, né, para tomar conhecimento do que está realmente acontecendo. Não somente ver os pontos negativos dos acontecimentos e verificar que há um grande número de pessoas que estão se curando, estão sendo encontrados, de certa forma, medicações, vacinas, tentar procurar pontos positivos também, não somente os negativos. Toda. Tá. O meio social, a socialização, procurar os amigos, conversar com alguém. Mesmo que de longe, pela internet, né, por esses meios que a gente principalmente até por uma questão de segurança para ambos, né? Embora seja ruim essa questão desse distanciamento físico, é uma necessidade para frear, né, esses contágios. E se sair, como está vendo as aberturas, tomar todos os cuidados, né, que são orientados. A ansiedade, Liege, em si, ela tem cura?
Como eu disse, a ansiedade nos acompanha sempre. É um sintoma que a gente tem e vai continuar. Frente a momentos desconhecidos, de situações em que a gente enfrenta e ocorre esse medo, né? E ocorre essa ansiedade, né? Frente a esse... O que é uma problematização é quando essa ansiedade começa a prejudicar. Tá. Aí o que ocorre é tu identificar, tu procurar alguém, um auxílio para identificar esse gatilho dessa ansiedade, desse momento. Então, na verdade, o mais importante que a gente tem que fazer no momento que a gente percebe, né, que a gente está um pouco mais ansioso e as pessoas estão mais ansiosas nesse momento, como a gente traz, claro que é tratar, né, para tentar amenizar, mas o mais importante é buscar da onde, é como se fosse a fonte daquela ansiedade. É isso? É compreender da onde está vindo essa ansiedade. Tá. Então, parte do tratamento é o que tu estava pensando naquele momento, em que situação tu estava passando quando veio a questão da ansiedade. No momento que tu começa a identificar o gatilho desse mal-estar, tu começa a controlar essa situação, começa a tomar um controle. Tu consegue amenizar um pouquinho esse controle. Porque em outro momento tu também vai passar nessa situação, vai começar a vir esse nervosismo, esses sintomas, e aí tu já, não, mas tu tá pensando nisso, não muda de pensamento. Às vezes é muito forte, que vem aquela questão da taquicardia, que a pessoa tem a sensação de falta de ar, que a pessoa tem uma sensação de infarto, muitos têm muito medo da questão do infarto. Aí aconselha, em algumas situações, tem que buscar um médico, outras tentar controlar com uma respiração diafragmática, com calma, tomar consciência que esse pensamento, do pensamento que tu está tendo e modificá-lo. Não, as coisas vão melhorar, eu vou ficar bem, nada vai acontecer. E com a respiração tu vai sentindo que vai desacelerando. Aquela respiração mais, né? Isso. Inspira. O diafragmática. Isso. Se precisar botar a mãozinha, respira. E sem tu vai pressa. sentir. Isso, vai ter momento teu. Tu vai se dedicar para ti nesse momento, para que tu sinta que vai reduzindo, vai diminuindo os batimentos, a circulação. Aos pouquinhos tu vai tomando um controle, né? E Liege, como que a gente, por exemplo, identifica num amigo, alguém próximo da família, assim, porque às vezes as pessoas, né, veem que está acontecendo alguma coisa diferente, mas não sabem exatamente o que, não entendem, né, enfim. Como é que eu, por exemplo, posso ajudar um amigo, ajudar um familiar que esteja passando por isso, que esteja com crise de ansiedade? Como é que eu percebo isso e como é que eu posso ajudar eles? Conversando. Conversando, a conversa é... A melhor forma é conversar, orientar o que está acontecendo, mostrar, se as pessoas não estiverem enxergando que ela está se prejudicando em alguns momentos, evitando, se prejudicando no trabalho, conversar, mostrar, não, tu está com medo, o que está acontecendo, por que tu está deixando de ir, começar a identificar essa situação, esses sintomas e aconselhar que busque, né, um auxílio, uma ajuda. Porque isso, na verdade, até às vezes, eu já passei, por exemplo, contar bem rapidinho, eu estava viajando com uma amiga minha e ela tem ansiedade, né? E deu uma crise muito forte de ansiedade nela. E ela começou, né, a ter falta de ar, começou a chorar e eu estava ali, eu não sabia o que fazer, né? Eu não sabia o que fazer. Ela segurou na minha mão e eu fiquei quietinha ali, não sabia o que fazer, daí passou e eu disse assim... Bah, né, fulana, eu não sabia como agir, eu não sabia o que fazer. E ela, a melhor coisa que tu fez, eu só precisava que tu tava aqui. Estivesse junto, o apoio. Só. O apoio. Não precisa falar nada em si, não precisa me abraçar, só por tu estar aqui já me ajudou. E é mais ou menos por aí, então, isso, ela já tinha um conhecimento que ela tinha esse problema de ansiedade. Então, ali naquele momento, ela já sabia como se concentrar, tentar controlar aqueles sintomas todos que estavam aflorando. E tu estando no lado dela, sem criticar, sem dizer, besteira, não, para, frescura. Não, tu está apoiando ela naquele momento, já é um momento já de auxílio, que auxilia a acalmar, né, os sintomas. Pois é, e depois eu quero entrar nesse ponto até mesmo, depois do nosso intervalo, que o nosso programa faz um intervalo agora, que é essa questão do apoio, porque muita gente acha bobagem,
né? Ah, não, que não é, tu não tá, tu não tem nada. E até eu quero falar depois pra gente fazer um gatilho também, Liege, em questão da questão ansiedade, depressão, como é que a gente pode, né, também vincular isso, porque muita gente acha que é besteira isso que tu disse, né? Às vezes tu tá, para, né? Nem vem que tu tá, né? Tá se bobeando aí, não tem nada que ver e eu quero conversar um pouquinho contigo. Então, vocês fiquem conosco, nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, a gente que está conversando com a psicóloga Liege Tesses, faz um intervalinho comercial e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Saúde e qualidade de vida. Apoio Unicred, prosperidade sem perdedores. FISMA, vestibular contínuo FISMA, ensino superior no seu tempo. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Crescemos com uma falsa verdade em nossas vidas, em que um sempre precisa perder para o outro vencer. Mas quem disse que precisamos estar em um desses lados? Nós queremos construir uma outra realidade, um mundo de prosperidade sem perdedores. São novos tempos, onde ninguém precisa perder para alguém ganhar. Chegou a hora de derrubar essa lógica e passar a enxergar mais as pessoas por trás dos números. Se você acredita na cooperação sem individualismo, venha com a gente. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. E voltamos com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, onde a gente está trazendo para vocês hoje um tema bem interessante, um tema que a gente sabe que está afetando muita gente, principalmente nesse período de pandemia, né, onde a gente está cheio de restrições, onde a socialização fica um pouco mais complicado, e a psicóloga Liege Tesses está conversando com a gente, principalmente sobre a questão da ansiedade, né, sobre o transtorno de ansiedade, sobre esse momento que a gente está passando, né, muitas vezes. E a gente estava conversando, né, Liege, no bloco anterior, principalmente sobre essa questão, né, do como a gente reparar no nosso próximo, no nosso amigo, no nosso familiar a ansiedade, e como é que a gente... O que a gente faz, na verdade, para poder ajudar? Tu falou da conversa, né? E é bem aquilo, né? É não julgar, é não apenas estar ali, dar aquele apoio que é extremamente importante. Então, assim, a gente também consegue ajudar o nosso amigo, o nosso familiar para passar por essa situação. Isso. É muito importante ter alguém que não vá te julgar, que não esteja naquele momento, que geralmente a pessoa que está junto também vai sofrer de uma certa ansiedade. Porque ele não está entendendo aquilo que está na frente dele e como eu vou reagir. Então, a maioria tende a dizer, não, cara, para de frescura, respira besteira. Só que isso acaba se tornando mais ansiogênico para a pessoa que está naquela situação. Porque ao mesmo tempo que ela está se sentindo julgada, ela está com medo, está com vergonha daquele momento, né? Ela está com todo aquele sentimento que são reais. Existem, né? Existem. Ela não está inventando nada daquilo, não né? está inventando. Não há nada físico, mas são sintomas que surgem. Há o ataque cardíaco, há a sudorese, há uma falta de ar, há dores e formigamentos no corpo. E isso geralmente gera um medo de tu estar passando por um infarto ou alguma outra situação. Então, a pessoa que está do teu lado e está julgando, está dizendo que é frescura, acaba piorando, acentuando esses sintomas. Então, é muito importante que a pessoa que está junto contribua, às vezes, só com um carinho, busque uma água ou converse, dependendo de como a pessoa vai aceitando, né, esse acolhimento. E a ansiedade, ela é diferente da depressão, né, Liege? Ou ela é uma coisa que está ligada, a ansiedade pode gerar uma depressão pode gerar uma ansiedade?
A ansiedade consiste do nervosismo, né? De uma aceleração. Já a depressão, a pessoa baixa, ela não quer sair de casa, ela quer dormir, ela não tem forças para reagir. Mas isso não quer dizer que um depressivo não vai ter ansiedade. Ou uma pessoa ansiosa não vai vir a ter um momento de depressão. Isso, são coisas que podem andar juntas, né? Mas ambos precisam de uma atenção e um cuidado de alguém para conversar, para entender o que está acontecendo ali, por que a pessoa está deprimida, né? E essa depressão mesmo leva a uma ansiedade, né? Bom, eu estou deprimida, nada dá certo, eu não consigo alcançar meus objetivos, aí dá aquela ansiedade que o que vai ser de mim? Eu vejo que muitas vezes a gente fica naquela assim, né? Ou estava tentando algo há muito tempo, não vai dar certo, por que não dá certo para mim, por que não acontece, o que vai acontecer? Não vou fazer mais nada, não vai mais desisto. Exato. Mas o que vai acontecer de mim? Aí já começa a dar aquela ansiedade do... É aquela coisa de tentar prever o que vai acontecer, né? Então não tem nada previsão, existe um roteiro do que vai vir adiante. E é difícil, Liege, uma pessoa passar por tudo isso sozinho, sem uma ajuda de um psicólogo, de um terapeuta, enfim, esse trabalho que vocês fazem também, né, como psicólogo, para tentar orientar a pessoa, porque muitas vezes tu até entende, tu até vê que tu estás com tudo aquilo, com todos esses sintomas, mas tu não sabe o que fazer, né? É que a dificuldade de nós mesmos lidarmos com esses sentimentos é justamente o sofrimento que a gente está passando na pele. É a dor, é a tristeza, às vezes não há uma vontade, te entrega, tu não tem uma vontade de reagir àquilo. É compreender o porquê tu está assim, por isso que às vezes uma terceira pessoa está ali para auxiliar a compreender o que está te levando a isso. Em que situação tu está te colocando para te passar? Em que papel tu te coloca para te passar por isso? Então precisa de alguém que dê uma força, às vezes um puxão de orelha, para que a pessoa reaja. E muitas vezes quando tu está naquela situação, tu não consegue te dar um puxão de orelha, tu não consegue reagir a certos momentos. Às vezes o estado depressivo é tão forte que tu tem uma dificuldade tremenda de reagir. Então tu precisa de alguém que auxilie, nem seja para partir para uma medicalização, né? E junto, casado, um acompanhamento terapêutico. E existe também, né, até a gente conversou, acho que foi na outra semana, se eu não me engano, semana passada, até com a nossa nutricionista, que também a alimentação ajuda nesse processo, né, Liege? Fatores de sono, rotina. Então, mesmo que tu esteja em isolamento, é a questão social, tu mantém o contato com teus meios externos, amigos, familiares, academia, educação, é a alimentação saudável, por mais que tu esteja dentro de casa, tu sabe que tu tem que tomar um café, almoço... Ter aqueles teus horários, né? Exato, a rotina em si, tu estabelecer uma rotina dentro de casa é muito importante, o teu sono, né, tentar regularizar, não ir dormir 5 horas da tarde, outro dia tu vai dormir de tarde... Virar o dia pela noite, né? Então, tentar seguir uma rotina para que tu consiga ter um ambiente saudável, né? Conseguir melhorar, reduzir essas ansiedades. E até nesse sentido, Liege, principalmente como que a gente pode agora, né? Que a grande maioria está em casa, né? Depois de todas essas dicas que tu deu, para tentar amenizar isso, porque na verdade a pessoa não vai deixar de ter essa ansiedade do dia para a noite, né? Primeiro é a questão da informação, é compreender o que ela está passando nesse momento. Como algo foi muito abrupto, né? Houve uma certa... A maneira que tudo aconteceu, houve uma certa dificuldade de assimilação de tudo. Um dia... Tu segue a tua rotina, a tua correria, tu vai para a faculdade, tu vai trabalhar, tu tem estágio, vai para tua mãe, vai para o namorado, vai para a festa. E de repente todo mundo trancado em casa. E ali foram semanas e semanas e semanas e gente morrendo e a gente observava os outros países. E não entender direito o que é, como é que a gente vai passar por isso, não, né? sabe como está ocorrendo isso, como essa doença funciona, ela ataca velhos, ela está atacando jovens. Não sabemos o organismo, como ela vai reagir em certos organismos. Então, todo esse momento, a situação que tu está em casa, né, tudo isso foi um gerador de ansiedade muito forte. Então, é tu compreender que é o que já está ocorrendo hoje, entender de forma positiva, quando tu sabe os aspectos negativos, e geralmente tu enfatiza os negativos, né, mas tu também ver os positivos.
E a partir daí, tu tentar restaurar essa vida que tu perdeu, que tu deu como perdida. E aí tentar remontar, e a questão do antes e o depois. Porque ali tu teve que começar a se enxergar. Tá. Tu parou de botar o mundo como centro, os outros são o centro do mundo, tu vive para os outros, para ficar bonita, para ter o produto, para me olharem. E naquele momento tu tá em casa e tu vai começar a dar prioridades a outras coisas, a te priorizar, a enxergar tua família, a enxergar teus amigos, a enxergar o vizinho, o idoso, que tu auxilia. Então, isso tudo está ressignificando. Certo. Então, depois desse período, desse susto, já começa a ocorrer uma compreensão de tudo que está acontecendo, uma adaptação. E isso já começa a auxiliar, a baixar essa poeira, né, essa ansiedade. Embora ainda haja um medo do que há por vir. Porque tem todas essas questões econômicas. Sim, a gente não sabe. É aquilo, né? De não saber. Mas tu começa a compreender que as coisas estão mudando, as coisas mudaram. E que não depende, não sei, aliás, tu me corrige se eu estiver errado, mas também a gente tentar entender que não depende da gente, né? Não depende da gente. Não depende da gente, porque a gente não sabe como vai estar a economia, como é essa sofrência por antecipação. Também tem um gasto enorme da nossa energia, porque não depende da gente. É a perda, né? do controle que a gente tinha anteriormente. Eu quero ir numa festa, eu vou. Agora não tem. Agora eu não tenho controle de nada. Eu não tenho controle do que está acontecendo fora da minha casa, ou do que está acontecendo dentro da minha casa. Então, essa perda de controle gera muito medo, né? Gera uma ansiedade. Claro. Então, é justamente o que está... essa falta de controle externo é o que está gerando essas modificações e esse aprendizado que a gente está tendo agora para estabelecer uma nova rotina. E até para a gente deixar claro, né, aliás, que eu acho muito importante, tudo isso que a gente está conversando, todos esses sintomas, tá tudo bem se as pessoas estiverem com isso, né? Não é algo para se desesperar, para dizer, nossa, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Não, né? É uma situação ansiogênica, todos estão com medo. Não dá para dizer que alguém que não esteja sofrendo com um certo nível de ansiedade. Exato. Todos nós estamos enfrentando um desconhecido à frente. Então, é identificar esse sentimento, saber que ele está conosco, compreendê-lo e começar a lidar com isso, que é um dia de cada vez. Isso vai passar. Dá uma olhadinha no passado, veja momentos de guerra, momentos de outras pandemias que estão tão distantes de nós, mas passaram. A gente teve quanto tempo de histórico que a gente teve longe de todos esses eventos. Verdade. Isso aqui também vai passar. E se a pessoa, né, aliás, não conseguir, e tá tudo bem também, não conseguir fazer isso sozinha, tem vocês aí, como eu disse, o apoio e o auxílio dos psicólogos também, claro, né? Procurar um auxílio do psicólogo, os amigos, os familiares, mas é importante ter um auxílio de um psicólogo para ouvir, para trazer coisas nossas, que geralmente a gente não traz. Uma coisa, né, aliás, é um amigo, eu sempre digo, né, às vezes eu falo com os amigos, não, mas isso aqui, daí meu amigo disse, mas eu te falei tudo isso, eu disse, pois é, mas é que um psicólogo, ele tem uma maneira diferente de entrar, quem sabe, na tua cabeça, e é diferente, porque vocês são preparados para isso, né, para atender, para falar, para ouvir, então é muito importante a pessoa fazer esse acompanhamento, né? Isso, é uma visão externa que não está ali para julgar, principalmente o que tu trouxer não será julgado. E a partir daí nós vamos levantar as questões, né, que estão, claro, intrínsecas, né, dentro dessa fala que é trazida. E aí vocês que veem mais ou menos o tempo que precisa, né, como é que a pessoa tá, vai ajudando. Isso. Tem, por exemplo, terapias que duram um pouquinho mais, terapias que duram um pouquinho menos, mas isso é normal, né? Cada um é um ser único. Não existe uma fórmula, né, nem um manual para isso. Instruções. Cada um, na verdade, o terapeuta está ali como um auxílio, um step, porque a terapia ocorre pela própria pessoa. A pessoa tem o tempo dela. O psicólogo vai trazer, vai auxiliar, vai orientar, mas a pessoa vai da pessoa estar preparada a encarar aquela mudança. Pois é, Liege, eu quero aproveitar então
Deixa teu contato pra gente, para os nossos telespectadores também, você que se identificou com alguma dessas características e tá tudo bem, tá, gente? Não tem problema, o importante é que tem como aliviar isso, como mediar isso pra gente viver um pouco melhor. E a Liege tá aqui, pode ajudar você. Liege, então, por favor, deixe teu contato aí, teu endereço pra gente. Estou à disposição pelo WhatsApp, o telefone. O número é 99626 8437. Repete pra gente. 99626 Pode ligar, mandar o WhatsApp. Isso, que aí no momento que a gente consegue, nós atendemos. Ótimo, Liege, quero te agradecer, obrigada mesmo. Eu que agradeço a Olha, oportunidade. foi um bate-papo muito legal, eu acho que esclareceu muitas dúvidas, orientou também muita gente, eu me incluo nesse muita gente, porque é muito importante a gente falar disso para tentar amenizar toda essa situação. Obrigada, Liege. Muito obrigada, eu que agradeço. E boa tarde a todos. Gente, obrigada pela companhia de vocês, muito obrigada, espero que a gente possa ter ajudado um pouquinho, né, ter trazido um pouquinho de alento nesse momento. Vai dar tudo certo, vai passar, a gente vai sobreviver isso também, tá certo? Um grande abraço para vocês, obrigada pela companhia e a gente volta com mais saúde e qualidade de vida na semana que vem. Tchau!